na época, quando aconteceram os fatos, meu Deus do céu, meu Deus, a gente não podia falar dessa santa criatura, porque era cancelamento. Mas a gente falou, porque a gente é desses, né, aqui no canal, ainda sob o nome de Rede Rio TV. Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro era um fenômeno aqui da plataforma no YouTube. Ele era um fenômeno, mas tanto youtuber puxando o saco desse cara o tempo inteiro, mesmo vendo ele fazendo um monte de M, para poder, quem sabe, conseguir uma live com ele e ganhar alguns mil seguidores aí, né? O cara tinha 10 milhões, 5 milhões aqui, lá, pá, milhões de visualizações. Por quê? Porque ele era um militar. Então, com o aparato municipal aqui, ele conseguia estar imerso em investigações, em oitivas. Então, era como se você estivesse seguindo um policial ao vivo, né, em tempo real, exercendo a sua função ali. Melhor que um programa do Stallone, ainda mais no Rio de Janeiro. Era sucesso certo, só que ele não podia fazer isso. Porque se você é funcionário público, você não pode ter renda privada, empresa privada. E Gabriel lucrava muito com o YouTube. Nem se compara com os 10ão que ele ganhava por mês lá sendo militar, nem era 10ão, acho que era menos, né? Então, mas daí ele deixou de ter o aparato do Estado. Se candidatou a vereador, se elegeu e usava sempre todo o aparato também ali público para poder fazer os seus vídeos. Só que esse nem era o problema maior do Gabriel, porque ele tentava sempre driblar essas situações. Ele se afastou do cargo de militar, depois ele tentou separar as coisas do cargo público também de vereador. Enfim, ele fez coisas legais, ele ia em hospitais aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, principalmente, onde os médicos dormiam durante o plantão, estavam sempre dormindo, e ele prestou serviços legais para a sociedade, mas uma coisa não exclui a outra coisa. E a gente não pode se deixar seduzir por uma coisa, né? Porque o Gabriel, ele cometia muitos crimes, ele forjava cenas de heroísmo da parte dele, com crianças, sempre aquela figura do herói, do Schwarzenegger, sabe? Van Damme, lá da década de 90, que é a minha década, tá, gente? Atualizem isso para 2024, por favor, obrigada. Então, ele era essa imagem, assim como um outro que eu vou falar daqui a pouco. Ele passava essa imagem, era muito legal, especialmente para os homens aí assistirem aí ao Gabriel Monteiro, mas ele sempre explorava a miséria das pessoas e nem sempre era verdadeira. Muitas vezes era teatro, era forjado, ele dava um troquinho para as pessoas que pediam dinheiro no sinal, que faziam isso, estavam na rua, tal, combinava cenas para que ele parecesse herói, fazendo uma boa ação ali para essas pessoas e dava sempre certo. Dava sempre certo até deixar de dar certo por questões relacionadas à sua equipe. A equipe dele começou a vazar coisas que aconteciam dentro da casa dele. Ele era um completo excêntrico dentro de casa, né? Depravado, digamos assim, e explorava e abusava sexualmente de menores. Um fenômeno do YouTube, milhões de seguidores, milhões de views. Perdi muitos seguidores, como eu disse, por sequer ter questionado os golpes do Gabriel Monteiro. Tudo era justificado, e ainda é para alguns pelo fato dele cobrar os médicos, como eu disse aí, que dormiam durante os plantões nos hospitais da Zona Norte do Rio. Falta alguém que faça isso hoje, inclusive. E isso, de fato, era bacana, mas não pode servir, como eu disse, para justificar um monte de outras sacanagens do Gabriel, como essa exploração sexual e moral de menores, vídeos fraudulentos, uso da máquina pública para enriquecer, utilizando-se de suas posições de militar, depois de vereador. Gabriel foi cassado durante a campanha para deputado federal, na qual estava já eleito. Eu estive presente na cassação do Gabriel. Eu vi também como é nojenta essa situação. As pessoas abraçavam ele atrás das câmeras, os vereadores, e depois subiam no púlpito votar pela cassação dele para fazer média com o público. Complicado. Gabriel foi cassado durante a campanha, como eu disse, para deputado federal, na qual ele já estava praticamente eleito e como o mais votado do Rio de Janeiro. Mas ele foi cassado antes das eleições, e preso. Ele quase conseguiu a imunidade parlamentar. Quase. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-vereador Gabriel Monteiro, que está preso desde novembro de 2022 no complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste aqui do Rio,
por suspeita de estupro, tá? Não vou falar a palavra inteira. Ele está em Bangu. Segundo a denúncia, Monteiro estuprou uma mulher em julho de 2022, após deixar uma casa noturna e ir para a casa de um amigo. A vítima ainda alega que o ex-parlamentar trancou a porta do quarto, usou uma arma para constrangê-la e manteve relações sexuais violentamente. A decisão negada pela maioria dos votos, do habeas corpus dele aí, é da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e por se tratar de um crime S, né, 6, o processo corre em segredo de justiça. Além desta ação, ele já havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em outras ocasiões, sendo em abril deste ano por abuso de autoridade, enquanto vereador, por invadir 2 centros de acolhimento para crianças e gravar vídeos para suas redes sociais, em maio do ano passado por perseguir e desacatar um superior, em junho de 2022 por importunação e assédio contra uma ex-assessora, e em abril de 2022 por firmar uma relação sexual com uma menor de idade. Foi a queda de uma das maiores potências aqui do YouTube. Para Gabriel, ele era perseguido pela máfia do reboque. Que pudesse se igualar a ele, somente um outro youtuber, também policial, um delegado, que a gente também não podia tocar no nome dessa criatura. O nome dele, Da Cunha. Canal, milhões de seguidores, milhões de visualizações. Outro que se propunha como paladino da justiça, outro com milhões de seguidores na justiça, e desse eu tenho um vídeo aqui, e vou colocar o vídeo. Cadê o vídeo do Da Cunha? Não puxei o vídeo. Ah, tá, o vídeo dele não estava baixando ainda. Mas vamos assim mesmo, então, depois eu explico para vocês do que se trata o vídeo, eu acho que muitas pessoas já sabem, né? Se você questionasse a postura dele nas redes sociais, você sofria um linchamento virtual também. Da Cunha utilizava a máquina do Estado, esse sim, utilizava com força a máquina do Estado para produzir seus vídeos de ação para seu canal do YouTube. Viaturas, uniformes e até casos reais, onde ele chega ao cúmulo dos absurdos de devolver uma vítima para um traficante. O Da Cunha forjava esses vídeos. E o que ele fez, gente? Uma vez, numa operação que ele estava tentando resgatar uma vítima que estava em posse, sequestrado por um traficante, ele foi, resgatou essa vítima, já em posse da vítima, o que ele fez? Não ficou bom, preciso gravar, eu quero gravar isso para o meu canal. Vamos fazer de novo, seu traficante? Você sequestra ele aqui de novo? Vai lá, criança, por favor, vai lá, fica com o traficante, não vai acontecer nada, tá tudo certo, tudo combinado aqui, vai lá e a gente faz tudo de novo, porque eu quero gravar essa cena aqui para o meu canal, vai ficar top, vou parecer aqui o Schwarzenegger e vou virar o herói do YouTube, que eu já sou, na verdade, né? Então vamos fazer isso de novo. Devolveu uma vítima de novo para a posse de um sequestrador, de um traficante. E sabe qual foi a desculpa esfarrapada que ele deu, gente? Que era uma reprodução simulada, porque ele sabe que muita gente não entende nada disso. Ele falou assim, não, porque na minha profissão existe reprodução simulada. A gente sabe quando acontece uma reprodução simulada? Nesse caso, nem existe, nem precisa. Reprodução simulada são para casos bem específicos, ela não acontece na hora, na mesma hora que aconteceu a ação. Houve um homicídio, a pessoa é presa, depois eles vão lá fazer a reconstituição da cena do crime e a reprodução simulada. Olha o que ele tentou entubar nos seguidores dele. Olha a M, olha o caô que ele tentou entubar nos seguidores dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito rápido, porque eu sei que eu falo muito rápido, tem muita coisa. Eu tenho que terminar dentro de 1h30 no máximo, tá? Depois, gente, vão no canal, vocês podem ir no canal de cortes, tá? O The Exposed Cortes, e vocês vão ver lá por trechos, por temas, enfim, para quem gosta de assuntos específicos, quem quer compartilhar também, tá bom? Fiquem à vontade. Então, gente, o Da Cunha, só que ele não podia ter empresa privada nem ganhar dinheiro, pois ele era um funcionário público que ganhava R$ 9.990, mas ele ganhava fortunas no YouTube. Fortunas, 200, 300 mil reais com a plataforma, tá? Sonho, né? De muitas pessoas, mas claro, com todo esse aparato, subindo morro, comunidade, gravando assalto, resgate, e simuladamente, né? Dissimuladamente, no caso, não é nem simuladamente, dissimuladamente. Ele também foi, e ele aí, gente, ele vendia cursos, dava palestras, tinha empresas ali,
E isso começou, obviamente, demorou, né? Demorou para o pessoal fazer alguma coisa na polícia, no governo, enfim. Ele também foi, após ser acusado de agredir a ex-companheira em 2023, o deputado federal, né? Ele se tornou, ele conseguiu. As denúncias vieram um pouquinho depois, vieram antes, mas ele conseguiu fazer uma manobra que o Gabriel Monteiro não conseguiu. Então, o da Cunha ainda tinha um resto de público bom que o elegeu como deputado federal. Ele ficou muito tempo, ele foi exonerado, eu acho, afastado, não sei bem o que, eu não vou falar aqui agora, porque eu não pesquisei especificamente isso, que é muita coisa. Mas, enfim, ele não podia fazer mais isso com o aparato público. E aí o que aconteceu? Os vídeos dele caíram drasticamente, é só entrar no canal. Ele ficava atrás da polícia, quando a polícia ia fazer alguma operação, tentava pegar alguma coisa dali, mas, enfim, todo o encanto e a sedução caíram, né? E mesmo assim, ele ainda ele tinha um público muito grande, ele, o Gabriel Monteiro, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, e não sei se em outras plataformas também. Ele conseguiu se eleger deputado federal, então hoje ele tem imunidade parlamentar, ele responde a muitos crimes, mas ele tem imunidade parlamentar, ele não pode ser preso, tá? Precisa perder a imunidade, ou seja, ser cassado como parlamentar para depois ser preso, tá? A não ser que ele seja julgado e condenado, aí sim. Mas isso demora demais, tá? E dificilmente acontece. Como aconteceu com a Flor de Lis foi cassada, e aí 2 dias depois, ela foi presa pela morte do marido dela, pela acusação. Então, gente, em 2023, o deputado federal da Cunha, Carlos Alberto da Cunha, do PP de São Paulo, também se tornou réu na justiça por ter cometido abuso de autoridade e constrangimento ilegal como delegado durante uma operação policial. E em setembro de 2021 foi indiciado pela Corregedoria da Polícia Civil sobre a suspeita de ter cometido peculato. Ele ficou conhecido como youtuber e delegado da Cunha, foi acusado de agredir a companheira dentro do apartamento em Santos, no litoral de São Paulo. O G1 teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela nutricionista Bettina Grusiek, por lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica. O deputado sempre negou todas as acusações. O crime aconteceu em um apartamento em um condomínio na rua Ricardo Pinto, no bairro Aparecida. A mulher de 28 anos relatou à polícia que tinha uma união estável com o deputado havia 3 anos e morava junto com ele. E de acordo com o depoimento dela, às autoridades, da Cunha começou uma discussão com a companheira após consumir bebida alcoólica, passou a xingá-la de lixo e putinha. Em seguida, começou as agressões. Segundo a vítima, ela chegou a desmaiar após da Cunha apertar o pescoço e bater a cabeça dela na parede. Bettina disse que quando acordou, viu o homem voltar em sua direção e, para se defender, jogou um secador de cabelos nele. O deputado voltou a bater na cabeça da companheira contra a parede, a bater a cabeça da companheira contra a parede e fez ameaças. Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar, vou matar a sua mãe, teria dito da Cunha antes de quebrar os óculos e destruir as roupas da mulher, segundo o boletim de ocorrência. Ainda no documento da polícia consta que a vítima contou saber do histórico agressivo dele com uma outra ex-companheira. Ela solicitou medida protetiva e foi orientada sobre seus direitos. Já tinha boletim de ocorrência contra o da Cunha, na época que surgiram todas essas denúncias contra ele, que o caldo começou a entornar, mas ele fez um acordo com essa ex-mulher, que falou, não sei o que lá, ele conseguiu abafar. Só que depois, ele teve uma outra companheira, depois de todos esses escândalos, a natureza agressiva do cara mesmo, ele conseguiu fazer isso de novo, né? Da Cunha já tinha histórico de violência, como eu falei, e esse escândalo da Bettina veio depois, mas ele, diferentemente do Gabriel Monteiro, conseguiu, então, se eleger deputado federal antes que a casa caísse de fato. Ele já havia sido exonerado da polícia, eu acho, seus vídeos não tinham mais impacto, como eu disse. Hoje ele se defende como parlamentar, seus processos continuam, mas ele tem imunidade, tá? Tinha um vídeo aqui dele fazendo isso, dele pegando, recuperando essa pessoa sequestrada, essa vítima, e refazendo a cena, né? A cena refeita por ele.